Eu me chamo José, e talvez você ache estranho ouvir isso de mim, mas durante muitos anos eu carreguei sobre os ombros o peso de um título que parecia inabalável. Eu fui bispo. Hoje já não tenho paramentos, nem anel episcopal, nem o assento de honra nas missas solenes. O que me resta é a memória, essa companheira que não perdoa e insiste em trazer de volta cada detalhe do que vi, ouvi e vivi. É como se o tempo não conseguisse apagar certos segredos, e por mais que eu tente, eles ainda latejam dentro de mim como feridas que não cicatrizam. Nasci em Minas, numa cidade pequena encravada entre montanhas que pareciam guardar cada passo de nossas vidas. Meu pai e minha mãe eram pessoas simples, mas de fé firme. Desde menino aprendi a rezar ajoelhado sobre o chão frio da cozinha e lembro do cheiro do café se misturando às ladainhas da minha mãe. Foi assim que cresci, envolto num ambiente onde Deus era tão presente quanto o sol que iluminava as roças. Não havia espaço para dúvida, apenas obediência e devoção. Quando fiquei doente, ainda menino, e de repente recuperei a saúde depois de uma oração desesperada, senti que meu caminho já estava traçado. Aos poucos fui me preparando para o sacerdócio. Entrei para o seminário ainda jovem e anos depois tornei-me padre. Minha vida parecia já ter destino certo: servir à igreja, consolar os aflitos, orientar os fiéis, ser um farol na escuridão do mundo. E de fato, durante muito tempo, eu acreditei que era exatamente isso que fazia. Mas o reconhecimento chegou cedo demais. Fui chamado de promessa, de exemplo, e acabei alçado ao posto de bispo quando ainda era jovem para esse tipo de responsabilidade. Parecia um sonho. Liderava missas emocionantes, construía igrejas em comunidades humildes, participava de grandes encontros com líderes da fé. Eu acreditava de todo o coração que estava cumprindo a vontade de Deus. O respeito das pessoas era como um bálsamo, e cada olhar de confiança me fazia acreditar que tudo aquilo era eterno. Só que a vida, com suas voltas inesperadas, não perdoa a ingenuidade. Certa vez, recebi um convite que mudaria o rumo da minha existência. Um chamado vindo diretamente de Roma, do coração da igreja. Fui convocado a participar de uma reunião que não aparecia em agenda oficial, não constava nos jornais, nem era comentada entre os padres comuns. Diziam que era um encontro apenas para os escolhidos. E quando segurei aquela carta com o brasão do Vaticano, senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu não fazia ideia, mas a partir daquele momento eu estava prestes a abrir uma porta que nunca mais poderia ser fechada. Naquela época, eu ainda acreditava que todo chamado vindo de Roma era uma honra divina, como se fosse o próprio céu abrindo uma porta para mim. Preparei-me para a viagem com a mesma devoção de sempre, mas havia algo diferente no ar. A carta dizia poucas palavras, mas a maneira como foi entregue, selada com tanto rigor, me fez sentir que não se tratava de um convite comum. E dentro de mim, crescia um misto de orgulho e inquietação, como se uma parte de mim já soubesse que nada seria igual depois daquela viagem. A ida até Roma foi silenciosa, quase solene. O avião cortava as nuvens, mas eu mal conseguia apreciar a vista. Minha mente fervilhava de perguntas e, a cada instante, eu me perguntava: por que eu? O que eu poderia ter para oferecer numa reunião tão restrita? Quando pisei no solo romano, o frio que percorreu meu corpo não era apenas do clima europeu. Era como se as próprias paredes da cidade eterna me observassem, com olhos invisíveis, testando cada passo meu. Ao chegar às portas do Vaticano, percebi que não era mais apenas um visitante comum. Guardas suíços me conduziram sem explicações, e a cada corredor que atravessava, mas eu sentia que estava adentrando um mundo onde a fé e o poder se misturavam de uma forma que jamais imaginei. As tapeçarias douradas, os mármores polidos, os vitrais que refletiam a luz como joias, tudo parecia grandioso demais para um simples servo de Deus. E ainda assim, havia no ambiente uma sombra sutil, quase imperceptível, como se aquelas paredes centenárias escondessem histórias que nunca deveriam ser contadas. O primeiro dia foi repleto de cerimônias públicas, discursos bem preparados, palavras que falavam de esperança, crescimento da igreja e novos caminhos para alcançar os jovens. Mas, mesmo cercado de toda aquela solenidade, eu sentia que aquilo era apenas a superfície, um verniz colocado diante dos nossos olhos. Havia algo não dito, algo que pairava entre nós,
como um segredo guardado a 7 chaves. E eu sabia, no fundo, que ainda não havia visto o verdadeiro motivo da minha presença ali. Foi somente no segundo dia que percebi o peso real daquele convite. Ao invés das salas iluminadas e abertas aos olhares, fomos levados para baixo, para os corredores subterrâneos do Vaticano. O ar era mais pesado, o silêncio mais denso, e cada passo ecoava como um prenúncio. Quando as portas daquela sala se fecharam atrás de nós, eu entendi que estava prestes a ouvir coisas que jamais poderiam ser repetidas. A sala subterrânea parecia a saída de um tempo esquecido. As paredes de pedra, úmidas e frias, guardavam um silêncio que chegava a doer nos ouvidos. Havia ali um punhado de cardeais e bispos de diferentes partes do mundo, todos com o mesmo olhar desconfiado, como quem já pressentia que não se tratava de uma reunião comum. Eu me sentei, tentando disfarçar o aperto no peito, e percebi que não éramos muitos, talvez uma dúzia de homens. A mesa ao centro estava coberta por documentos envelhecidos, selos oficiais e pastas que pareciam carregar mais peso do que simples papéis poderiam conter. Um dos cardeais mais antigos, com voz firme e cansada, tomou a palavra. Disse que o que seria revelado naquela noite jamais poderia ultrapassar aquelas paredes. Suas palavras foram como marteladas na minha consciência. Não era apenas um aviso, era uma ordem. E foi então que, um a um, os documentos começaram a ser abertos diante de nós. Eu esperava relatórios comuns, números, talvez discussões sobre política interna da igreja. Mas o que vi fez meu coração disparar. As primeiras páginas traziam registros de decisões tomadas há séculos, decisões que contradiziam a essência dos evangelhos, tratados com governos, alianças obscuras, concessões de poder que em nada lembravam a simplicidade do Cristo que eu pregava. Era como se a fé tivesse sido usada como moeda de troca em jogos que atravessaram gerações. Meu estômago se revirava a cada linha lida, mas o pior ainda estava por vir. Outro cardeal, um italiano de semblante pálido, apresentou relatos sobre fenômenos inexplicáveis ocorridos dentro do próprio Vaticano. Falava de cânticos ouvidos em corredores desertos, de objetos sagrados que desapareciam e voltavam sem explicação, de figuras sombrias avistadas em momentos de grandes decisões. Suas palavras ecoavam pela sala como trovões abafados, e por mais absurdo que parecesse, ninguém ousava interrompê-lo. O silêncio dos demais era a confirmação de que todos já haviam ouvido histórias semelhantes. Enquanto escutava, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas sobre política ou poder. Havia algo mais profundo, mais sombrio, como se forças que não compreendíamos estivessem ligadas ao coração da igreja. Eu me perguntava se estava realmente acordado ou se aquilo era algum pesadelo do qual não conseguia escapar. E, no entanto, diante dos meus olhos os documentos se acumulavam, revelando uma verdade que parecia impossível de carregar sozinho. Foi nesse instante que compreendi. Aquele convite não fora um prêmio pela minha dedicação, mas um fardo. Algo havia sido colocado sobre os meus ombros, e eu não podia mais fingir que não sabia. Só que o que eu não imaginava era que, ao voltar ao Brasil, aquelas revelações não ficariam apenas na memória. Elas viriam atrás de mim, vivas, como se tivessem atravessado o oceano junto comigo. Voltei ao Brasil, com a alma em pedaços, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Continuava celebrando missas, orientando os fiéis, sorrindo diante das câmeras e das assembleias, mas por dentro era como se eu carregasse uma pedra amarrada ao peito. As imagens daquela sala subterrânea, os documentos espalhados sobre a mesa, as palavras ditas em voz baixa, tudo aquilo não saía da minha cabeça. Eu me perguntava se realmente havia testemunhado o que parecia tão inacreditável ou se minha mente, cansada e confusa, estava me pregando peças. Mas cada noite, quando me recolhia em silêncio, os detalhes voltavam com tanta clareza que me roubavam o sono. As pessoas ao meu redor notavam que eu estava diferente. Alguns diziam que eu estava mais sério, outros comentavam que parecia carregado, como se minha presença já não transmitisse a mesma leveza de antes. Eu disfarçava, dizia que eram apenas preocupações comuns, a correria da vida pastoral. Mas a verdade é que eu não conseguia olhar nos olhos de meus paroquianos sem sentir um nó na garganta. Como falar de fé, de esperança e de confiança plena em Deus
quando dentro de mim ecoavam segredos que poderiam abalar até mesmo os mais firmes. Tentei encontrar conforto na oração, como sempre fiz. Passei noites inteiras ajoelhado diante do altar, pedindo a Deus uma resposta, uma saída, mas em vez de alívio, cada reza parecia abrir ainda mais o abismo dentro de mim. Era como se o céu permanecesse em silêncio, testando minha resistência. E quanto mais eu buscava, mais claro ficava que não havia como simplesmente voltar a ser o mesmo. Foi nesse período que comecei a notar algo estranho. Não eram apenas lembranças me perseguindo. Havia acontecimentos que fugiam da lógica. Luzes que piscavam sozinhas, portas que rangiam no meio da noite, passos que jurava ouvir no corredor da casa episcopal. No início, atribuía ao cansaço, ao estresse, mas, com o passar dos dias, a sensação de que não estava sozinho se intensificou. Era como se a própria sombra daquele subterrâneo tivesse me acompanhado até aqui. O peso ficou insuportável. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo: renunciar ao meu cargo, deixar para trás a posição, os títulos, a segurança que a batina oferecia. Muitos acharam que era loucura, outros acreditaram que fosse uma crise pessoal, mas ninguém sabia a verdadeira razão. O que eu não imaginava é que ao largar tudo eu não estaria me libertando. Na verdade, era apenas o começo de uma jornada ainda mais sombria, que se desenrolaria fora dos muros da igreja. Depois da renúncia, tudo ao meu redor parecia se dissolver. O peso da batina já não estava sobre meus ombros, mas o vazio que ficou era ainda mais sufocante. Eu deixei o palácio episcopal com uma mala simples, alguns livros e o coração dilacerado. Não havia mais câmeras, não havia mais aplausos, nem fiéis esperando conselhos. Havia apenas o silêncio, esse companheiro que, em vez de trazer paz, me fazia lembrar de cada segredo que tentei esconder. Encontrei refúgio em uma chácara afastada, nos arredores de São Paulo. Ali, entre árvores altas e o canto insistente dos pássaros, imaginei que poderia encontrar descanso. Acordava cedo, regava um pequeno jardim, fazia café no fogão a lenha, escrevia em um diário para tentar organizar o turbilhão que habitava minha mente. Às vezes, recebia visitas de velhos amigos, mas nenhum deles sabia a verdade. Eu sorria, inventava desculpas, dizia que precisava de tempo. Mas dentro de mim, era como se houvesse uma voz constante sussurrando: "Você não pode fugir do que viu." As noites eram as piores. Sentava-me à mesa, escrevendo reflexões à luz de velas, e o silêncio se tornava quase insuportável. Foi numa dessas noites que aconteceu pela primeira vez. Senti um arrepio percorrer minha pele, como se alguém estivesse parado atrás de mim. Virei depressa, mas não havia nada. Voltei à escrita, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço. No entanto, minutos depois, um vento forte apagou a vela de repente. O quarto ficou mergulhado na escuridão, e eu juro que ouvi passos lentos atravessando o piso de madeira. Corri para fora, o coração disparado, e fiquei ali, respirando o ar frio da madrugada. Quando finalmente tive coragem de voltar, encontrei as páginas do meu diário espalhadas pelo chão, rasgadas, como se mãos invisíveis tivessem passado por ali. Aquilo não poderia ser coincidência. Eu sabia que algo daquelas revelações havia me seguido. Na manhã seguinte, tentei ignorar, mas as ocorrências estranhas começaram a se repetir. Portas que se abriam sozinhas, luzes que piscavam sem motivo, sombras que se moviam onde não deveria haver nada. O que antes parecia fruto da imaginação se tornava cada vez mais real, mais palpável. Eu já não estava apenas lidando com lembranças. Era como se forças desconhecidas tivessem cruzado o oceano comigo e agora habitassem ao meu redor, exigindo algo que eu ainda não entendia. Foi nesse ponto que percebi que precisava de ajuda. E foi então que decidi procurar alguém em quem eu ainda confiava, um velho amigo que vivia em um convento no interior de Minas Gerais. Viajei até Minas com o coração apertado, como quem carrega uma confissão pesada demais para guardar sozinho. O convento onde meu amigo vivia ficava no alto de uma colina, rodeado por árvores antigas que pareciam vigiar quem se aproximava. O sino tocava baixinho, ecoando pelo vale, e por um instante quase me convenci de que ali eu encontraria a paz que tanto buscava. Frei Antônio me recebeu com o mesmo sorriso sereno de sempre, aquele que parecia atravessar os anos sem perder a doçura. Mas bastou ele me olhar nos olhos para perceber que algo estava errado comigo.
Sentamos em uma pequena sala de pedra, iluminada apenas pela luz do entardecer que entrava pela janela. Contei a ele cada detalhe: a reunião secreta no Vaticano, os documentos que contradiziam tudo o que pregamos durante a vida inteira, os relatos sobrenaturais e, por fim, os acontecimentos estranhos que começaram a me perseguir quando voltei para o Brasil. Eu esperava que ele duvidasse, que me interrompesse com um riso contido, dizendo que era fruto da minha imaginação. Mas Frei Antônio permaneceu em silêncio, escutando cada palavra, como se já soubesse o que eu estava prestes a revelar. Quando terminei, ele respirou fundo e depois de alguns segundos falou com uma calma assustadora. José, você trouxe algo consigo quando saiu daquela sala. Não foi só um segredo, foi um peso espiritual. Suas palavras me gelaram. Ele não falava como quem opinava, mas como quem tinha certeza. Perguntei o que queria dizer, e sua resposta foi ainda mais perturbadora. Existem mistérios que nem mesmo nós, homens de fé, deveríamos enfrentar. Talvez você tenha sido escolhido para algo maior, ou talvez esteja sendo punido por ter visto o que não deveria. Aquelas frases ficaram ecoando dentro de mim. Punido? Escolhido? Eu não sabia o que era pior. Meu amigo me aconselhou a intensificar minhas orações, mas admitiu que nem todas as forças que rondam a igreja são compreendidas. Há coisas que não podem ser explicadas apenas pela fé, disse ele, olhando fixo para a cruz que pendia em seu pescoço. Naquela noite, dormi em uma das celas do convento, esperando que a proximidade de homens santos me desse algum descanso, mas os sonhos que tive foram tão perturbadores que acordei suado, com o coração disparado. E foi então que, ao despertar, encontrei algo inesperado sobre minha cama. Um envelope sem remetente, com meu nome escrito numa caligrafia antiga que eu reconheci imediatamente. Segurei aquele envelope como quem segura algo proibido, o coração batendo mais rápido do que minhas próprias mãos tremiam. A caligrafia era firme, elegante, mas havia nela um traço que me fez lembrar imediatamente das inscrições vistas no subterrâneo do Vaticano. Sentei-me na cama estreita, respirei fundo e abri o lacre com cuidado. Dentro havia apenas uma folha de papel amarelado, e nela uma única frase escrita à mão: "Você não está sozinho." Abaixo da frase, um símbolo, um círculo envolvendo um triângulo, cortado por linhas que se cruzavam no centro. Eu já tinha visto aquilo antes, gravado discretamente na parede da sala subterrânea, como uma marca deixada para os que ousassem observar demais. Ao reconhecer, um frio percorreu minha espinha. Quem sabia que eu estava ali? Quem havia conseguido atravessar os muros do convento para deixar aquilo justamente sobre a minha cama? Levei o papel até Frei Antônio. Ele olhou por longos segundos em silêncio antes de murmurar: "Esse sinal não é novo, José. Ele vem de sociedades antigas, ligadas à própria fundação da igreja." Depois ergueu os olhos para mim, e a seriedade em seu rosto dizia mais do que suas palavras. "Se alguém quis que você recebesse isso, é porque já está envolvido em algo que não escolheu. E o pior, agora é tarde demais para recuar." As palavras dele caíram sobre mim como um peso insuportável. Passei o resto do dia inquieto, sentindo como se cada sombra nos corredores do convento estivesse viva, como se cada fresta nas paredes pudesse estar escondendo olhos invisíveis que me observavam. À noite, fechei a porta do quarto com tranca e mantive a vela acesa até quase o amanhecer. Mas o sono foi interrompido por pesadelos que pareciam mais reais do que simples sonhos. Neles, eu caminhava por longos corredores escuros, ouvindo cânticos em línguas que não compreendia. Portas se abriam sozinhas, revelando salas cheias de símbolos iguais ao do papel, gravados no chão, nas paredes, até mesmo no ar. Em um dos sonhos, uma voz grave e distante repetia a mesma frase do bilhete: "Você não está sozinho." Acordei atordoado, o suor encharcando minha túnica simples, e percebi que o papel não estava mais sobre a mesa onde eu havia deixado. Revirei o quarto inteiro, mas ele havia simplesmente desaparecido. A sensação de estar sendo conduzido por forças invisíveis só aumentava, e uma pergunta martelava sem descanso dentro de mim: se eu não estava sozinho, quem ou o que estava comigo? Os dias seguintes no convento foram um tormento disfarçado de silêncio. Eu caminhava pelos corredores de pedra tentando me convencer de que ainda tinha algum controle sobre minha vida,
mas no fundo sabia que algo já me havia escapado das mãos. Frei Antônio notava meu olhar perdido e minha inquietação, mas também parecia receoso de falar demais. Às vezes eu o pegava observando-me em silêncio, como se tentasse decifrar se eu ainda era o mesmo homem que ele conhecera ou se algo já havia se infiltrado em mim. Certa manhã, decidi sair para respirar. Fui até a biblioteca do convento, uma sala antiga impregnada com cheiro de papel envelhecido e cera de vela. Comecei a vasculhar livros de simbologia, tentando encontrar qualquer referência ao desenho que aparecera no bilhete. Depois de horas folheando páginas grossas, encontrei uma ilustração que me fez prender a respiração. O mesmo círculo envolvendo o triângulo, marcado por linhas cruzadas. Abaixo, uma breve anotação em latim: Ordo Vigilantium. A tradução era clara: Ordem dos Vigilantes. Segundo aquele manuscrito, tratava-se de uma sociedade que atuava nas sombras da própria igreja, guardiões de segredos que jamais poderiam ser revelados ao povo comum. Não havia muitos detalhes, apenas menções vagas sobre rituais e objetos misteriosos mantidos sob custódia. Era como se sua história tivesse sido apagada propositalmente, deixando apenas fragmentos para quem ousasse procurar. Ao ler, senti uma mistura de medo e fascínio. O símbolo não era apenas um aviso, era um chamado. Naquela noite, voltei a ter sonhos perturbadores. Vi um círculo de homens encapuzados, todos trajando mantos negros, entoando cânticos que ecoavam como trovões. No centro deles, uma cruz escura com runas gravadas brilhava intensamente, como se tivesse vida própria. Quando tentei me aproximar, uma figura encapuzada ergueu a mão e apontou para mim, murmurando palavras que não compreendia. Acordei com um grito preso na garganta, o coração martelando como um tambor. Levantei-me ainda atordoado, e para meu espanto, encontrei no chão do quarto marcas circulares feitas com cinzas idênticas às do símbolo. Eu sabia que não as havia feito. Aquilo não era coincidência. Era um sinal claro de que a presença que me rondava agora se manifestava de forma física. Corri até Frei Antônio, mostrei-lhe as marcas e contei o sonho em detalhes. Ele ouviu em silêncio e, por fim, disse apenas uma frase que me gelou até os ossos. José, a verdade já começou a te escolher. E quando isso acontece, não há como voltar atrás. Naquela noite, depois das palavras de Frei Antônio, percebi que já não havia como negar. Eu estava envolvido em algo que ultrapassava meu entendimento. Fiquei horas olhando para as marcas de cinza no chão do quarto, tentando encontrar uma explicação racional, mas a razão parecia pequena diante daquilo. Era como se forças invisíveis estivessem deixando recados, testando até onde eu teria coragem de seguir. Senti medo, claro, mas junto dele nasceu também uma estranha sensação de destino, como se contra a minha vontade eu tivesse sido arrastado para uma estrada que precisava percorrer. Dias depois, quando voltei à chácara, o peso não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. A casa, que antes era apenas silenciosa, agora parecia respirar. Às vezes, ao escrever em meu diário, as velas tremeluziam como se uma corrente de ar passasse, embora as janelas estivessem fechadas. Certa vez acordei de madrugada com o som nítido de passos no telhado, compassados, firmes, como se alguém caminhava acima de mim. Subi para verificar, mas não havia nada, apenas o vento frio cortando a escuridão. Foi então que algo aconteceu, algo que até hoje não consigo esquecer. Ao entrar no meu escritório, encontrei todas as anotações que havia feito desde que saí do Vaticano empilhadas no centro da mesa, formando um círculo perfeito. No meio delas, repousava um objeto que eu nunca tinha visto antes. Uma pequena cruz de madeira escura, quase negra, coberta por runas gravadas em baixo relevo. O simples ato de olhá-la já me causava um arrepio profundo, como se a madeira escondesse séculos de segredos. Com mãos trêmulas toquei a cruz. No instante em que meus dedos roçaram sua superfície, uma onda de energia percorreu meu corpo, subindo dos pés à cabeça. Não era dor, mas também não era conforto. Era uma força bruta, impossível de ignorar. Ao mesmo tempo, uma voz ecoou em minha mente, clara como se alguém estivesse ao meu lado. A verdade liberta ou destrói. Soltei a cruz imediatamente, o coração disparado, mas sabia que não tinha sido ilusão. Algo havia se conectado a mim. Passei os dias seguintes obcecado, pesquisando em livros, em anotações antigas, em qualquer lugar que pudesse trazer respostas.
Descobri que cruzes semelhantes já haviam sido associadas a uma ordem medieval desaparecida, a tal Ordem dos Vigilantes. Pouco se sabia sobre eles, mas todos os registros apontavam para a mesma coisa: guardiões de verdades que poderiam abalar os alicerces da fé. E pela primeira vez, percebi que talvez eu tivesse em minhas mãos um fragmento dessa história proibida. A partir do momento em que aquela cruz negra entrou na minha vida, tudo mudou. Era como se eu tivesse aberto uma porta para algo que não poderia mais ser fechado. Tentei guardá-la dentro de uma caixa de madeira forrada com veludo vermelho, escondida no fundo de um armário da chácara. Achei que ali ficaria segura, longe dos meus olhos e da minha tentação de tocá-la novamente. Mas eu estava enganado. Durante as noites, comecei a ouvir estalos vindos daquela direção, como se a madeira da caixa estivesse sendo pressionada de dentro para fora. Uma madrugada, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Corri até o armário e encontrei a tampa da caixa ligeiramente entreaberta, como se tivesse sido forçada por mãos invisíveis. Meu coração disparou, mas não tive coragem de tocar na cruz novamente. Fechei a tampa com força, mas a certeza de que não estava sozinho me acompanhou pelo resto da noite. Obcecado por respostas, mergulhei em pesquisas. Vasculhei bibliotecas antigas, consultei especialistas em simbologia e até me encontrei com colecionadores de artefatos religiosos. Descobri que a cruz se parecia com símbolos ligados à Ordem dos Vigilantes, um grupo que, segundo registros quase apagados da história, existira séculos atrás. Falava-se que eles eram os guardiões de segredos perigosos, capazes de abalar não só a fé, mas também a estrutura de poder da Igreja. Alguns textos insinuavam que a ordem nunca desapareceu de fato, apenas se ocultou sob novos nomes e rostos. Enquanto lia sobre eles, percebia mudanças em mim mesmo. Minhas orações, que antes me traziam alívio, agora despertavam algo estranho, quase como se palavras sagradas ecoassem dentro de mim de maneira distorcida. Em certos momentos, sentia impulsos de voltar à cruz, de tocá-la novamente. E quando não resistia, imagens surgiam em minha mente como relâmpagos. Catedrais em ruínas, homens encapuzados em rituais, uma espada flamejante erguida contra o céu. Essas visões eram tão intensas que me deixavam exausto, como se eu tivesse vivido outra vida em questão de segundos. Foi numa dessas madrugadas que, enquanto escrevia minhas impressões no diário, a vela apagou sozinha. Antes que eu pudesse reacendê-la, ouvi uma voz grave ecoando no escuro da sala. Procure a verdade nos ossos. A frase ficou gravada em minha mente, me corroendo por dentro. Que ossos? Onde eu deveria procurar? A partir daquele instante, entendi que o caminho que se abria diante de mim não era apenas de lembranças sombrias, mas de pistas que me levariam ainda mais fundo nesse labirinto de segredos. A frase, procure a verdade nos ossos, não saiu da minha cabeça por dias. Eu repetia aquelas palavras em silêncio, como quem tenta decifrar um enigma antigo. Era impossível ignorar. Comecei a pesquisar em arquivos locais, visitar igrejas antigas, ler sobre catacumbas, relíquias, qualquer coisa que pudesse estar ligada a ossos sagrados ou enterrados sob a história. Eu não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que a resposta estava mais perto do que imaginava. Foi numa visita à Catedral da Sé, em São Paulo, que algo estranho aconteceu. Eu caminhava sozinho pelos corredores silenciosos, tentando buscar sentido em cada detalhe do lugar, quando um instinto inexplicável me fez parar diante de uma das capelas laterais. Ali repousavam relíquias de santos brasileiros, em um espaço pouco visitado. Inclinei-me para observar melhor uma estátua gasta pelo tempo e notei, quase escondida na base, uma inscrição em latim, Veritas incinere, a verdade nas cinzas. Meu coração disparou. Toquei a inscrição e, de repente, ouvi um som metálico ecoar sob meus pés. Com um clique discreto, parte do piso começou a se mover lentamente, revelando um compartimento oculto. O ar que subiu dali era denso, impregnado de poeira e mistério. Dentro, encontrei um pergaminho antigo enrolado e preso com um cordão de couro. Minhas mãos tremiam enquanto o abria. O documento trazia símbolos semelhantes aos que eu havia visto na Cruz Negra. Traços geométricos, marcas enigmáticas e um mapa detalhado que apontava para uma região remota nas montanhas de Minas Gerais.
Um lugar quase esquecido, rodeado de lendas sobre aparições celestiais e eventos sobrenaturais. As linhas do mapa pareciam me chamar, como se estivessem esperando que eu seguisse aquele caminho há muito tempo. Guardei o pergaminho dentro da túnica e saí da catedral com passos apressados. A cada esquina que virava, sentia como se estivesse sendo seguido, observado por olhos invisíveis, mas nada me impediria. Eu sabia que não poderia ignorar aquele chamado. Era como se a frase misteriosa finalmente tivesse se materializado diante de mim. Naquela noite, de volta à chácara, estendi o mapa sobre a mesa e observei cada detalhe. O local indicado parecia isolado, cercado por montanhas e rios estreitos, sem estradas fáceis de acesso. Seria uma jornada arriscada, mas eu já não tinha escolha. Preparei minha mochila, levei lanternas, alimentos e, acima de tudo, a cruz negra, que agora parecia pulsar ainda mais forte, como se soubesse que estava prestes a ser levada de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A viagem até Minas foi longa e silenciosa, como se cada quilômetro percorrido aumentasse o peso que eu carregava dentro de mim. Peguei a estrada estreita que serpenteava entre montanhas e vales cobertos de névoa. O céu parecia mais pesado, e o vento, que batia contra o carro, soava como um aviso. Eu tentava afastar o medo, mas a sensação de estar sendo guiado por algo maior era inevitável. Cada curva me aproximava do destino marcado no mapa antigo, e dentro da mochila, a cruz negra parecia latejar, como se tivesse vida própria. Quando cheguei ao pé da montanha indicada, percebi que não havia caminho algum. Nenhuma trilha, nenhuma estrada batida. Apenas uma parede de rocha e vegetação fechada. Respirei fundo, joguei a mochila nas costas e comecei a subir, agarrando-me às pedras, sentindo o corpo reclamar a cada passo. A subida foi exaustiva, mas cada esforço era como uma confirmação de que eu estava no caminho certo. O suor escorria pelo rosto, o coração martelava no peito, e ainda assim, havia dentro de mim uma estranha força que me empurrava para a frente. Horas depois, alcancei o topo e deparei-me com uma visão impressionante. Uma cachoeira escondida, desabando com violência sobre pedras antigas. Atrás dela, como se estivesse aguardando por mim há séculos, vi uma abertura discreta. Era uma gruta, escura e silenciosa, oculta pela cortina de água. Aproximei-me devagar, sentindo a pele arrepiar. A entrada parecia me observar, como se fosse uma boca aberta pronta para engolir tudo o que ousasse atravessá-la. Com a lanterna em mãos, respirei fundo e entrei. O ar era frio, úmido, carregado com o cheiro de pedra molhada e musgo. Cada passo ecoava pelo túnel estreito, como se a própria montanha me escutasse. Depois de alguns metros, o caminho se abriu em uma câmara maior. Ali, diante dos meus olhos, estavam altares cobertos de pó, manuscritos enfiados em nichos nas paredes, e no centro, um sarcófago de pedra, coberto por inscrições idênticas às da cruz negra. Meus dedos tremeram ao tocar a tampa pesada. Com esforço, empurrei-a para o lado, e o que vi me tirou o ar. Ossos humanos, mas não ossos comuns. Gravados neles, símbolos e frases em latim, como se cada osso fosse uma página de um livro proibido. Uma inscrição em especial me fez estremecer. A verdade libertará os corrompidos, mas condenará os justos. Ali, naquele instante, percebi que havia cruzado um limite invisível. Não era mais apenas um homem em busca de respostas. Eu estava diante de algo que poderia mudar tudo, e que, ao mesmo tempo, poderia destruir tudo. Segurei aqueles ossos nas mãos como quem segura um segredo que não deveria existir. As inscrições eram tão detalhadas que pareciam ter sido feitas recentemente, apesar da idade evidente dos restos. Passei os dedos pelas letras em latim e tentei decifrar fragmentos. Falavam de pactos selados com forças que iam além da compreensão humana, acordos que atravessaram séculos e moldaram decisões da própria Igreja. Era como se aquelas marcas contassem uma história paralela, uma verdade escondida sob a versão oficial que eu pregara durante anos. Enquanto lia, imagens começaram a invadir minha mente. Não eram lembranças minhas, mas visões que surgiam como relâmpagos. Vi homens encapuzados reunidos em câmaras subterrâneas, vi rituais envoltos em fogo e cantos graves. Vi cardeais que reconheci de imediato, rostos que ainda hoje estampavam retratos nas paredes do Vaticano.
Seus olhos carregavam culpa e desespero, como se tivessem atravessado um limite perigoso. Cada visão me deixava mais ofegante, mais atordoado, e mesmo assim, eu não conseguia parar de olhar para aqueles ossos gravados. Decidi registrar tudo. Tirei fotos com minha câmera, anotei traduções possíveis, desenhei símbolos que não compreendia. Mas antes de deixar a caverna, algo chamou minha atenção. No fundo da sala, quase escondida atrás de uma parede de pedra, havia uma fenda estreita. Um sopro de ar frio escapava dela, como se o lugar guardasse mais segredos além dos que eu já tinha descoberto. Sem pensar muito, empurrei pedras soltas e forcei passagem. O túnel era estreito e claustrofóbico. Cada passo parecia me levar mais fundo no ventre da montanha. O som da cachoeira lá fora já não chegava até mim, e o silêncio absoluto só era interrompido pelo eco da minha própria respiração. Depois de alguns minutos, o espaço se abriu em uma segunda câmara, ainda maior que a primeira. No centro, havia uma enorme pedra circular, coberta de runas idênticas às da Cruz Negra. Parecia pulsar uma energia silenciosa, como se tivesse sido colocada ali para guardar algo. Sobre a pedra, um entalhe em forma de cruz, exatamente do tamanho do objeto que eu carregava na mochila. O coração disparou. Eu sabia o que precisava fazer, mas parte de mim temia as consequências. Com as mãos trêmulas, retirei a cruz da mochila e a aproximei do entalhe. O ar ficou pesado, as paredes da caverna começaram a vibrar, e quando finalmente a encaixei no centro da pedra, uma luz azulada explodiu ao meu redor, revelando uma presença que parecia ter esperado por mim durante séculos. A sala inteira pareceu ganhar vida no instante em que a cruz se encaixou no entalhe da pedra. As runas começaram a brilhar com uma intensidade quase insuportável, projetando sombras dançantes pelas paredes, como se figuras antigas tivessem despertado de um sono profundo. O ar se tornou pesado, difícil de respirar, e senti o corpo estremecer com uma energia que não era deste mundo. Então, diante de mim, uma figura translúcida começou a tomar forma, alta, envolta em roupas que lembravam vestes antigas, o rosto marcado por cicatrizes e olhos que refletiam tanto dor quanto sabedoria. Ele não falou de imediato, apenas me observou, como quem pesa a alma de um homem sem dizer uma única palavra. Quando finalmente abriu a boca, sua voz ecoou como trovão abafado, mas ao mesmo tempo penetrava diretamente no meu coração. Você foi escolhido não porque é forte, mas porque é vulnerável. A verdade não pode ser guardada apenas pelos poderosos. Precisa ser carregada por aqueles que ainda têm coragem de questionar. Suas palavras me atingiram como uma sentença. Tentei perguntar quem ele era, mas antes que minha voz saísse, ele continuou. O que procura não é uma resposta simples. É um caminho que exigirá sacrifícios maiores do que pode imaginar. Você pode desistir agora e retornar à sua vida tranquila, fingindo que nada aconteceu. Mas se seguir adiante, estará comprometido com algo que pode mudar o destino da humanidade. Senti minhas pernas tremerem. A sala parecia girar. As luzes pulsavam no ritmo das batidas do meu coração. E aquela figura não desviava os olhos de mim. Tudo dentro de mim gritava para fugir. Mas havia também uma força contrária. Uma sensação de que eu já não tinha escolha. Eu estava ali porque precisava estar. E cada palavra dele soava como a confirmação disso. A figura então ergueu a mão em direção à cruz e, por um instante, a luz se intensificou tanto que precisei fechar os olhos. Quando os abri novamente, ele já não estava mais lá. Apenas a pedra circular brilhava fracamente, como se tivesse entregado tudo o que precisava. Guardei a cruz de volta na mochila, mas desta vez senti que ela não era mais apenas um objeto. Havia algo nela que pulsava, como se estivesse viva, ligada a mim de uma forma que eu ainda não compreendia. Saí da caverna com passos trêmulos, o coração em chamas e a mente inundada por perguntas. Eu sabia que aquele encontro não havia sido o fim, mas apenas o início de algo que me ultrapassava. E a cada passo de volta pela trilha, eu sentia que o mundo já não seria o mesmo depois do que eu havia presenciado. O caminho de volta da caverna foi quase tão assustador quanto a descoberta em si. A cada passo, parecia que a montanha inteira me observava, como se soubesse que eu havia levado algo que não deveria sair dali. O vento soprava forte, trazendo consigo um murmúrio estranho, como vozes antigas escondidas nas pedras.
Desci com cuidado até encontrar novamente a estrada de terra, mas mesmo ali em campo aberto, a sensação de ser vigiado não me abandonava. Quando cheguei à chácara, guardei a cruz em cima da mesa e me sentei diante dela como quem encara um inimigo e um mestre ao mesmo tempo. As runas pareciam brilhar levemente sob a luz da lamparina, como se respirassem. Peguei as fotos que havia tirado dos ossos e comecei a estudá-las. Algumas inscrições falavam de um pacto das sombras, um acordo secreto firmado séculos atrás entre homens da igreja e forças que iam além do humano. A promessa era simples e ao mesmo tempo aterradora: proteger a humanidade de verdades que poderiam destruir a fé, mas ao custo de se submeter a algo que ninguém ousava nomear. As palavras ecoavam na minha mente como marteladas. Será que toda a minha vida, cada missa, cada conselho dado aos fiéis, estava sustentada em mentiras cuidadosamente guardadas? Ou será que a mentira era justamente esconder essas verdades do povo? As perguntas me corroíam por dentro, e quanto mais eu tentava raciocinar, mais a cruz parecia pulsar como se exigisse minha atenção. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei à mesa e escrevi durante horas no diário, tentando organizar os fragmentos de pensamento. Foi quando algo estranho aconteceu. A chama da vela oscilou sozinha, e em seguida apagou-se. O quarto ficou mergulhado na escuridão total, e antes que eu pudesse me levantar, uma voz ecoou, não pelos meus ouvidos, mas dentro de mim. O que foi selado precisa ser revelado. A frase me atingiu como um raio. Senti meu corpo inteiro estremecer, e a cruz negra que estava sobre a mesa emitiu um estalo seco, como se a madeira tivesse se partido por dentro. Aproximei-me devagar, mas ela continuava intacta, apenas as runas brilhando de forma mais intensa. Naquele instante, compreendi que não era eu quem estava escolhendo mergulhar naquela verdade. Era ela que vinha ao meu encontro, exigindo ser descoberta, custasse o que custasse. Passei dias inteiros tentando decifrar o que aquela frase significava. O que foi selado precisa ser revelado. Eu a repetia como um mantra. Escrevia em pedaços de papel, rabiscava nas margens do diário, mas nada parecia dar clareza. A cruz negra, imóvel sobre a mesa, parecia vigiar cada gesto meu. Havia momentos em que eu jurava ouvir o som de batidas fracas, como um coração pulsando dentro dela. Aquilo me deixava inquieto, mas também me empurrava para frente, como se fosse impossível fugir do destino que se aproximava. As noites eram ainda mais intensas. Eu sonhava com corredores escuros, cheios de símbolos brilhando nas paredes. Em um desses sonhos, vi uma figura encapuzada segurando um livro enorme, coberto por sinais que ardiam como brasas. Ele me encarava, mas nunca mostrava o rosto. Quando tentei me aproximar, ouvi de novo a frase: "O que foi selado precisa ser revelado." Acordei ofegante, com as mãos suadas e a sensação de que não tinha sido apenas um sonho. Foi nesse estado que recebi um novo sinal. Ao voltar de uma caminhada pelo terreno da chácara, encontrei marcas de pneus recentes na entrada. Não esperava visitas, e isso fez meu coração disparar. Entrei com cautela, e ao abrir a porta do escritório, me deparei com minhas anotações reorganizadas em formato de círculo mais uma vez. No centro não havia a cruz, mas sim um pequeno fragmento de osso, gravado com símbolos semelhantes aos que eu tinha visto na caverna. Eu nunca tinha visto aquele pedaço antes, e sua presença ali era impossível de explicar. Peguei o osso com cuidado, e no mesmo instante senti uma corrente elétrica percorrer meus braços. A visão voltou. Desta vez, não era um corredor, mas uma sala subterrânea cheia de homens em mantos vermelhos, realizando um ritual em torno de um livro colocado sobre uma pedra. O livro pulsava como se respirasse, e ouvi claramente uma palavra ressoar dentro de mim: sombras. Quando recobrei a consciência, estava sozinho, sentado no chão, o fragmento ainda preso entre meus dedos. Respirei fundo, tentando organizar as ideias, mas algo estava claro. Havia mais do que uma cruz, mais do que ossos gravados. Existia um livro, e ele era a chave para entender tudo. E pela primeira vez percebi que não estava apenas sendo conduzido. Estavam me mostrando o caminho, peça por peça, como se eu fosse um jogador em um tabuleiro invisível. Voltar para a chácara depois de tudo o que havia vivido era como carregar um fardo invisível. Eu não era mais o mesmo homem que saíra de lá alguns dias antes. Agora, cada canto da casa parecia me observar.
como se o próprio espaço estivesse ciente das descobertas que eu trouxera comigo. A cruz negra repousava sobre a mesa, mas já não era apenas um objeto. Parecia respirar, pulsar, como se tivesse absorvido parte da energia que ainda vibrava dentro de mim desde o encontro na caverna. Passei noites inteiras revendo as fotos dos ossos gravados e as anotações que fiz sobre o chamado Pacto das Sombras. As palavras me queimavam por dentro. Algumas falavam de um livro sagrado escondido, um registro completo desse pacto, um manual que descrevia tanto a origem quanto as consequências de se manter esse segredo por séculos. Quanto mais eu lia, mais claro ficava que a cruz era apenas uma chave. A verdadeira resposta ainda estava em algum lugar, esperando ser encontrada. Certa madrugada, enquanto escrevia compulsivamente no diário, senti novamente aquela estranha mudança no ar. A vela apagou sem vento e a sala mergulhou na escuridão. Fechei os olhos e não precisei esperar muito para ouvir outra voz. Não era a mesma da última vez. Essa soava mais distante, mas carregava uma gravidade impossível de ignorar. Proteja o livro das sombras. Ele é o elo entre o divino e o humano. Acordei com a sensação de ter sonhado acordado. Mas ao olhar para a mesa, percebi algo que me gelou. Sobre o diário estava um novo símbolo desenhado em cinzas, o mesmo triângulo dentro de um círculo que já havia me perseguido. Não havia como negar. Eu estava sendo guiado, ou talvez caçado, mas de uma forma ou de outra estava sendo conduzido para o próximo passo. Peguei minhas coisas, liguei para Frei Antônio e contei o que havia acontecido. Ele ouviu em silêncio, até suspirar fundo. José, se o livro existe mesmo, então ele é mais perigoso do que tudo o que já enfrentou até agora. Mas talvez seja também a única forma de entender o porquê de tudo isso. As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Eu sabia que estava prestes a entrar em algo ainda mais profundo, e a sensação era clara. Não demoraria muito até que eu encontrasse sinais que me levariam até esse livro proibido. Naqueles dias comecei a perceber que o destino me empurrava sem piedade para um ponto que eu não podia mais evitar. As pistas vinham em ondas, como se uma mão invisível estivesse me guiando peça por peça. O fragmento de osso, a cruz negra, os sonhos carregados de símbolos, tudo parecia apontar para um mesmo lugar, o tal livro das sombras, esse elo proibido que unia o divino e o humano. Decidi não carregar essa busca sozinho. Procurei novamente Frei Antônio. Quando cheguei ao convento e contei sobre as novas visões, ele ficou em silêncio por longos minutos, os olhos fixos em mim, como quem já sabia o que estava por vir. Depois disse algo que me marcou profundamente. Se o livro realmente existe, José, então ele não é apenas um objeto. Ele é uma sentença. E quem o tocar jamais sairá ileso. Suas palavras ecoaram dentro de mim, mas não apagaram a chama que ardia no meu peito. Frei Antônio, mesmo receoso, decidiu me acompanhar. Trouxe consigo um pequeno estojo de madeira com relíquias que ele guardava há décadas. Disse que eram objetos sagrados, usados em tempos de grande aflição, para proteger contra forças que não podiam ser vistas a olho nu. Aceitei sua companhia sem hesitar, porque no fundo eu sabia, sozinho eu não teria forças para enfrentar o que estava por vir. Partimos juntos de madrugada, com a cruz negra guardada na mochila, como se fosse uma chave de ferro que nos conduziria ao próximo portão. A estrada parecia mais sombria do que nunca. Nenhuma música, nenhum canto de pássaro, apenas o som do motor e o silêncio denso que nos acompanhava. Em certo momento, Frei Antônio murmurou uma oração, não como ritual, mas como desabafo, pedindo que Deus nos iluminasse naquela jornada, que soava mais como um mergulho em trevas. Quando chegamos à entrada da caverna, percebemos que não éramos os primeiros a estar ali. As pedras que antes bloqueavam a entrada tinham sido removidas recentemente, e havia sinais claros de que alguém andara por lá. Tochas gastas, pegadas frescas no chão, fragmentos de papéis queimados. O frio percorreu minha espinha. O livro das sombras não estava apenas me chamando. Havia outros atrás dele também, e a pergunta que se formava em minha mente era inevitável. Quem mais estava disposto a carregar esse fardo? A caverna parecia diferente daquela primeira vez. O ar estava mais pesado, quase sufocante, e as paredes refletiam o brilho fraco de tochas que haviam sido usadas recentemente. Frei Antônio caminhava ao meu lado em silêncio, segurando firme o estojo de relíquias,
como se fosse sua única arma. Cada passo ecoava como um aviso, e a sensação de que não estávamos sozinhos se tornava cada vez mais forte. Seguimos até a segunda câmara, onde a pedra circular ainda guardava sua energia silenciosa. Mas havia algo novo ali, algo que fez meu coração disparar. Sobre a pedra repousava um livro antigo, de capa escura e gasta, adornada com símbolos idênticos aos que eu já tinha visto nos ossos e na cruz. Ele parecia pulsar, como se tivesse vida, respirando no mesmo ritmo que o silêncio da sala. Era impossível desviar os olhos. Eu sabia que estava diante do livro das sombras. Minhas mãos tremiam quando me aproximei. Frei Antônio colocou a mão em meu ombro e disse baixinho: "Pense bem no que está prestes a fazer." Mas eu já não podia recuar. Estendi os dedos e toquei a capa. No mesmo instante, uma corrente elétrica percorreu meu corpo e imagens começaram a se formar na minha mente. Vi séculos de história secreta, desdobrando-se diante de mim. Pactos feitos nas sombras, líderes religiosos ajoelhando-se diante de forças que jamais poderiam ser chamadas de divinas, e uma sucessão de decisões que moldaram o destino da fé como conhecemos. Folheei as páginas, e cada uma parecia mais perturbadora que a anterior. Textos em línguas antigas, desenhos de rituais, constelações que indicavam datas de encontros secretos e descrições detalhadas do pacto que unia a igreja a entidades que permaneciam ocultas. Nas últimas páginas, encontrei algo ainda mais terrível: instruções sobre como romper o pacto. As consequências eram descritas de forma clara. Revelar a verdade significava libertar forças contidas por séculos, forças que ninguém poderia controlar. Antes que eu pudesse continuar, um som cortou o silêncio. Passos firmes ecoaram pela caverna. Ergui os olhos e vi 3 homens de terno escuro entrando na sala, acompanhados por outros 2 com máscaras cobrindo o rosto. Um deles, o mesmo que já havia me visitado na chácara, apontou para mim e disse em tom gelado: "Entregue o livro, José, isso não lhe pertence." Segurei o livro com força contra o peito. Meu coração batia tão alto que eu mal conseguia ouvir o resto das palavras. Mas eu sabia naquele momento que uma escolha definitiva estava diante de mim, e não haveria retorno, qualquer que fosse a decisão. O instante em que aqueles homens surgiram na caverna foi como se o tempo tivesse parado. As sombras das tochas projetavam seus corpos contra as paredes, e o brilho frio das armas denunciava que eles não estavam ali para negociar. O líder, com um olhar que misturava arrogância e ameaça, repetiu com firmeza: "Entregue o livro, José, ou será tarde demais." Eu sentia o peso do livro das sombras contra o peito, como se sua energia atravessasse minha pele e me lembrasse que não era apenas papel e tinta, era a verdade condensada em séculos de silêncio. Olhei para Frei Antônio, que mesmo com as mãos trêmulas, mantinha-se firme ao meu lado. Sua presença me deu forças. Respirei fundo e respondi: "Esse livro não pertence a vocês, nem a mim. Ele pertence à humanidade." O silêncio que se seguiu foi quebrado por um estalo repentino. O livro, como se tivesse escutado minhas palavras, começou a emitir uma luz intensa, tão forte que cegou a todos por alguns segundos. Os homens recuaram, protegendo os olhos, e o ar da caverna vibrou como se a própria montanha fosse desabar. Quando a claridade se dissipou, percebi que os homens haviam desaparecido, como se tivessem sido engolidos pelas próprias sombras que os acompanhavam. O livro flutuava diante de mim, suas páginas se abrindo sozinhas, revelando símbolos que brilhavam em dourado. Era como se o pacto tivesse sido rompido naquele exato momento. Eu sentia medo, sim, mas também uma paz, que há muito não conhecia. De volta à chácara, minha vida nunca mais foi a mesma. Não havia mais lugar para o bispo que eu fora um dia, aquele que acreditava em títulos e cargos. O que restava agora era um homem que havia visto o pior e o melhor escondido atrás dos muros da fé. Escolhi não guardar o livro para mim, mas também não expor suas páginas sem cuidado. Digitalizei trechos, compartilhei com estudiosos de confiança, e aos poucos o mundo começou a conhecer uma parte dessas verdades. As ameaças não cessaram, mas já não me paralisavam. Eu havia entendido que não se trata de destruir a fé, mas de purificá-la. A verdade pode assustar, pode dividir, mas também pode libertar. Hoje, quando caminho pelo jardim da chácara ao amanhecer, sinto que minha vida finalmente encontrou sentido. Não como bispo,
não como guardião de segredos, mas como alguém que escolheu carregar o peso da verdade para que outros não precisassem viver na escuridão. E é nessa escolha, por mais dura que seja, que encontrei minha verdadeira superação.